Fala, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que está acompanhando esse vídeo. Mais uma vez vim aqui trazer uma palavra, uma mensagem para dar direção à nossa vida. Nada melhor que ser instruído pela palavra do Senhor. Eu aprendi que a palavra ela é autorreveladora. A palavra de Deus, a Bíblia, ela auto se revela a você. Quando você abre ela, é a própria boca de Deus falando com você e você recebe direção de Deus, revelação de Deus através da Bíblia. Porém, existem pessoas que interpretam a Bíblia de uma forma que o Espírito Santo nos dá. Não podemos mudar nada que está no contexto da Bíblia, mas a gente traz interpretação para que a gente possa encaixar na nossa vida. E a palavra que eu vim trazer hoje fala sobre ansiedade. A ansiedade, ela muito nos atrapalha. Quem é que já não foi atrapalhado pela tal da ansiedade? Tipo, eu quero tudo para ontem. Muitas vezes, não conseguimos esperar o tempo de Deus. É aonde que nos atrapalhamos. E a Bíblia, ela tem fatos que aconteceram sobre ansiedade, que prejudicaram pessoas. E a Bíblia, ela nos instrui a não cair no mesmo erro. Porque tem coisas que aconteceram ali na Bíblia e que se a gente olhar e analisar as escrituras sagradas, a gente vai ver que aconteceu, deu errado para aquela pessoa. E se a gente olhar, a gente não cometer o mesmo erro que aquela pessoa, vai dar certo para nós. Então o texto que eu vim falar aqui hoje para vocês se encontra em Gênesis, capítulo 30. Fala da história de Jacó, Lia e Raquel. Jacó é filho de Isaac, né? Isaac, filho de Abraão. Uma descendência abençoada por Deus. Olha que maravilha, olha que benção. Então a história que eu vim trazer para você é de Jacó, Raquel e Lia. Jacó tinha duas mulheres. Uma era Lia e outra era Raquel. Raquel não poderia ter filho de forma nenhuma. Era estéril. Porquanto Lia já estava dando filhos a Jacó. E isso muito magoava Raquel. Mas Deus tinha uma promessa para Abraão. Deus disse que Abraão teria uma descendência abençoada. De Abraão, Isaac, de Isaac e Jacó. Então Jacó teria que ter esse entendimento de que se Deus abençoou seu avô Abraão, ele teria certeza que a sua descendência ia continuar, não ia parar. E Raquel era sua esposa preferida. Então com certeza, Raquel era estéril, então com certeza Deus ia dar um filho para Raquel. Então, tanto Jacó quanto Raquel teria que ter esse entendimento. Quanto mais Jacó, que era descendente de Abraão e tinha o conhecimento de Deus, porém Raquel já era de outra descendência, que tinha outras culturas diferentes da de Jacó. Então Jacó teria que abençoar e dizer que Raquel teria um filho. Mas enfim, vamos a um contexto onde eu quero chegar. O que eu vim falar aqui é sobre a ansiedade, que muito nos atrapalha. Então o texto é que Lia tinha filho e Raquel, porém, não tinha. Naquela época antiga, homens poderiam ter 2, 3 mulheres. E Jacó tinha 2. E era uma noite de Lia e uma noite de Raquel. Uma noite de cada a dormir com Jacó. Porém, Lia já teve filhos e o seu filho Rubens, ele foi numa plantação. E nesse termo vai dizer aqui no versículo 14, está escrito assim: Foi Rubens nos dias de ceifa do trigo e achou mandrácoras no campo e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse a Raquel a Lia: Dai-me as mandráculas de teu filho. E Lia respondeu: Achas pouco teres levado meu marido? Tomarás também as mandráculas do meu filho? Disse a Raquel, olha só, disse a Raquel a ela: Ele te possuirá esta noite, em troca das mandráculas. O que esse texto diz, meu amado? Rubens trouxe mandráculas. O que significa mandráculas? A mandrácula é uma planta que dá fertilidade para a mulher. Se você for pesquisar, você vai ver que realmente é isso. Então, qual que era a intenção de Raquel? Era ter um filho, não é? Então, quando ela viu a possibilidade, pelas suas forças humanas, de ter um filho, ela foi na sua ansiedade, porque ela estava ansiosa para ter filho. O inimigo, ele trabalha na nossa ansiedade, meu amado. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:6 que não ficassem ansiosos por coisa alguma. Por que será que Deus disse isso na sua palavra? Justamente por isso, porque a ansiedade de Raquel fez atrapalhar o percurso e o propósito de Deus naquele momento. E aí a Lia falou: além de você ter o meu marido Jacó, eu vou ter que dar as plantas do meu filho para você. Aí Raquel falou assim: me dá a planta, em troca tu dormirás com Jacó nesta noite no meu lugar.
Olha só, ela trocou o plano de Deus pelo seu plano, pelo seu desejo. Ela trocou o desejo de Deus pelo seu desejo. E isso muitas vezes acontece conosco, meus amados. Às vezes nós, pelos nossos desejos, pelas nossas ansiedades, a gente passamos na frente de Deus. E quando a gente passa na frente de Deus, as coisas não acontecem. Acontece da forma que você quer. E a forma que você quer não é a forma que Deus quer. Então dá tudo errado. A ansiedade. Por isso que o inimigo trabalha na nossa ansiedade. E dito, meu amado. E Raquel foi, pegou as mandráculas e deu a noite dela para Lia dormir com Jacó. E olha o que diz no versículo 1 do capítulo 30. Olha só. Vendo Raquel que não dava... Vendo a Raquel não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Olha só a angústia de Raquel. Dai-me filhos, senão morrerei. Então ela estava muito angustiada. Então quando você está angustiada, a ansiedade trabalha mais na tua vida. E a gente às vezes por ser humano, a gente acaba caindo nessa ansiedade, nas armadilhas do inimigo que trabalha na nossa ansiedade. Mas o texto vai dizer que Lia viu que não poderia ter mais filho. Interessante isso. E aí Lia dorme com Jacó e ela engravida. O que eu quero dizer para você? Que quem era para dormir com Jacó? Era Raquel. Porém Raquel pegou as mandráculas e deu a noite dela no lugar e deu para Lia. Amados, deixa eu te falar. A ansiedade realmente muito nos atrapalha. De verdade. E foi o que aconteceu aí. Raquel perdeu a sua bênção e deu o lugar dela para Lia. Mas a palavra de Deus vai dizer lá na frente que Raquel engravida, sim, o Senhor ainda tem misericórdia dela e ajuda ela. Mas ela deixou fazer a sua própria vontade e atrapalhou os planos de Deus. Quando eu quero dizer para você é o seguinte: às vezes pela sua ansiedade, você atrapalha os planos de Deus que Ele tem para a tua vida. E é grande os planos. Então faça o seguinte: deixe a ansiedade de lado. Fique para trás, recue. Deixe Deus na frente. Enquanto isso, vai orando, vai buscando, vai meditando. Porque Deus vai trabalhando. Não é que Deus está em silêncio sobre a sua questão ou sobre a sua situação. Ele está em silêncio porque Ele está trabalhando uma melhor forma de te abençoar. Entende isso? Então receba essa palavra de Deus, entenda essa história, fatos reais, biblicamente, que a palavra de Deus nos instrui de uma forma maravilhosa. Pega esse texto, encaixe ele na sua vida e você verá que se você deixar a ansiedade, Deus vai trabalhar maravilhosamente na sua vida. Raquel, por ser ansiosa, deu a bênção dela para outra pessoa, para sua amiga, para sua irmã, que era a irmã dela, né? Então veja bem, meu amado. Receba essa palavra no teu coração e que Deus abençoe. E lembre-se, deixe a ansiedade de lado. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa é a palavra que eu queria dar para você. Deus abençoe. Fique com Deus.